Se você está começando a conhecer o budismo e mais o budismo Nichiren e ainda está um pouco perdido, não sabe como funciona num contexto geral, esse vídeo é para você. E se por acaso foi uma outra pessoa que te indicou esse vídeo, você vai entender exatamente por que ela fez isso de coração se você assistir até o final. Então fica comigo que você vai entender em 10 características todo o contexto do budismo Nichiren. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego e o objetivo desse canal é sempre trazer de uma forma mais descomplicada, mais fácil de entender a prática do budismo, e aqui eu foco sempre no budismo Nichiren, que é uma de inúmeras linhas budistas, tá? Para que você possa entender justamente se essa linha budista se encaixa para você, se faz sentido para você e se de repente vale a pena absorver, né, abraçar essa filosofia, essa prática religiosa do budismo Nichiren para você transformar a sua vida, transformar o seu karma e ser cada vez mais feliz, tá bom? Então nesse vídeo, como eu falei, eu vou trazer em 10 características, 10 aspectos, 10 porquês o budismo Nichiren ele se condensa dessa forma, e aí você vai já saber um pouco da história e vai chegar até na prática para você já colocar em prática no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá! A primeira característica é que o budismo Nichiren ele é totalmente fundamentado no Sutra do Lótus, que também é chamado do Rei dos Sutras. Como assim, Diego? Rei dos Sutras por quê? Porque existem inúmeros sutras. Sutras são os ensinamentos do Buda Shakyamuni, o Siddhartha Gautama. Quando ele atingiu a iluminação, ele começou a ensinar as pessoas e aí ele foi percebendo que, de acordo com a capacidade de cada pessoa a entender, ele foi ensinando de uma forma para ela atingir a iluminação. Mas chegou uma hora que ele, nos últimos 7 anos da vida dele, ele falou: eu preciso fazer realmente um resumão, eu preciso falar a verdade total sobre a iluminação, independente da capacidade das pessoas, até porque ele ali já até previu que esse ensinamento total só seria realmente exposto de uma forma até mais prática nos últimos dias da lei. O que é isso? Os últimos dias da lei seria uma última época, uma última eternidade, ou seja, dali 5 ciclos de 500 anos, como ele previu, onde a partir do ensinamento do Buda, esse ensinamento ele se deterioraria. Então essa época onde as pessoas já não estariam mais procurando tanto pelo aprendizado do budismo, surgiria uma pessoa que entenderia o Sutra do Lótus na essência e colocaria de uma maneira prática para as pessoas. Então o monge Nichiren, que era um monge budista de uma escola, ele percebeu o ensinamento, percebeu que outras linhas budistas, inclusive a que ele estava seguindo ali, não era a que realmente seguia como o Shakyamuni falou, e ele falou: eu vou fazer isso, porque tá nessa hora, essas pessoas precisam entender essa essência. Então ali nasceu o budismo Nichiren, porque ele se condensa totalmente, ele se baseia totalmente no Sutra do Lótus. Tá? Ele não pega mais nenhum outro ensinamento. Algumas coisas são complementares, que fazem sentido ao Sutra do Lótus, mas totalmente é baseado na essência do Sutra do Lótus. A segunda característica é que, na questão de vida e morte, o budismo Nichiren, baseado no Sutra do Lótus, ele entende que nós temos infinitas existências. Elas podem acabar, mas vai depender de como você vai agir no seu dia a dia, quebrando o seu karma, tá? Então, o budismo ele acredita que nós temos a eternidade da vida. Nós estamos aqui nessa vida porque é uma existência decorrente de existências passadas, incontáveis, e podem ser incontáveis existências para frente. Depois que você morrer, vai manifestando de novo vida. E essas vidas vão se manifestando talvez de uma forma mais infinita se você não mudar a terceira coisa, que é o karma. O karma é um dos conceitos principais do budismo e do budismo Nichiren. Se você não entender karma, você não entende budismo, tá? Porque o budismo, ele fala que tudo é em você, tudo é a partir de você e tudo gira ao redor de você. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins. Inclusive, esse negócio que a gente acha de sorte, azar, destino, no budismo cai por terra, porque a gente até pode falar, de uma forma mais ilustrativa, mas na verdade o budismo ele é muito mais profundo nessa questão. Karma é justamente a nossa ação e a nossa reação no nosso dia a dia. Então tudo que você faz, que você pensa, que você fala, gera uma ação, e essa ação ela vai gerar a sua realidade. Seja sorte, seja azar, seja destino, É uma coisa provocada, não é do acaso. Tá? Então no budismo a gente fala que nada é por acaso.
Se você entender que tudo vai de acordo, né, é uma consequência do que você está vivendo, você vai entender o seu karma e aí o budismo começa a funcionar porque você vai começar a mudar isso. E justamente essa base é você entender o karma para depois transformar o seu karma nesta existência. E baseado na questão do karma, entra o quarto ponto, porque se eu falo que nada é por acaso, então, e basta só eu entender as minhas ações e reações, eu começo a entender que eu não preciso terceirizar o sentimento e a sorte, o azar e os benefícios e talvez punições do que eu estou vivendo. O budismo ele não acredita em Deus. Tá? Ele não acredita naquele ser transcendental que está no universo e que controla a nossa vida de uma maneira onisciente, onipotente, onipresente, né? Que realmente age de acordo com as nossas ações, onde a gente tem benefícios ou punições e que depois de tudo isso a gente vai para um céu ou para um inferno se a gente obedecer, se a gente entrar numa sinergia para com ele, né? O budismo não acredita nesse ser transcendental, tá? Por mais que as pessoas entendam a questão de Deus como uma força que move tudo, a visão budista sobre Deus é bem diferente, né? Então a primeira coisa, o budismo ele não é também 100% ateísta, tá? Por quê, Diego? Porque o ateísmo puro, ele é totalmente cético, ele não acredita em absolutamente nada. E o budismo ele tem sim toda uma cultura, toda uma questão de, através de até de existências, como eu falei, essa sinergia mística com o universo. Porém, ele não terceiriza, ele não espera, ele não aguarda, tá? Ele realmente age de uma maneira muito consciente no dia a dia, no momento presente, para você moldar a sua própria vida e a sua felicidade. Quando você tem esse entendimento, você se desprende, né, de uma coisa que pode te gerar culpa ou ansiedade e você se coloca como protagonista na sua vida. E aí você pode até entender no budismo que você vai ver em algumas escrituras, algumas orientações, as palavras deuses e demônios. Mas isso na verdade são ilustrações, tá? Culturais de uma Índia bem antiga, onde você entende que deuses budistas, né, não é um politeísmo budista, pelo contrário, são as funções do universo. O budismo ele compreende que todas as questões naturais que providenciam vida, beneficiam a vida, elas são deuses, são forças que ajudam a gente a viver. Então o sol, a lua, a natureza, a água, tudo isso que providencia vida são deuses, são coisas realmente magníficas que ajudam a gente a viver. Em contrapartida, quando a gente fala de demônios, demônios não é o capetinha do tridente lá tal, mas são sim aqui, ó, as vozezinhas que nos atrapalham, sabe? Então, o medo, a indecisão, será que eu posso fazer isso? Será que tal? Essa dúvida, né, que a gente tem como se fossem vozes na nossa mente, são os demônios. Porque eles vão te tirar do caminho correto para você viver uma vida boa, uma vida ética, uma vida tranquila e até uma vida dentro do propósito da iluminação, que condensa tudo no budismo, tá? E justamente quando você entra nessa consciência, né, do que você tem um karma, como que eu ajo, como que eu não ajo, você, né, aproveita dos deuses budistas, dessas funções que providenciam, e também você luta contra os demoninhos, então você começa ali a entender essas consequências. Todas essas consequências da nossa vida, que são decorrentes do nosso karma, elas entram numa sinergia desse todo maior, né, desse universo, que é uma lei natural, que a gente chama de lei de causa e efeito. Você já deve ter ouvido esse nome, né? Então, essa lei de causa e efeito, essa lei do universo, uma lei natural, ela realmente gera essa sinergia, essa harmonia entre tudo que a gente tem ao nosso redor, né? Das coisas que são vivas, das coisas que não são vivas, das funções do universo, para que a gente possa realmente ter essa harmonia. Quando eu tenho essa consciência da lei de causa e efeito, eu crio uma consciência realmente do que eu estou fazendo, qual vai ser a minha ação, qual vai ser a minha reação, e aí eu começo a mudar, começo a buscar essa mudança do karma. Tá vendo como está tudo ligado? E essa causalidade mística, né, essa relação kármica que eu tenho com as coisas e as minhas ações, ela entra no sexto ponto, que é justamente você entender em que mundo você está. Como assim, Diego? O budismo ele entende um conceito chamado os 10 mundos, ou 10 estados de vida, que são 10 condições de vida, que ainda faz parte de um conceito maior que fala que nós temos 3.000 condições num único segundo da vida. E significa que eu passo por milhões de sentimentos, né, o dia todo, ou seja, se eu não souber controlar, eu entro num descontrole e muitas vezes reativo
E se eu entender como funciona isso, eu começo a entender onde eu estou, eu começo a mapear. Opa, geralmente nessas condições eu estou mais desse jeito, mais daquele jeito, e aí eu começo a ter o controle, tá? Então tem esse conceito dos 10 mundos, dos 10 estados de vida, né? Eu falei já num vídeo aqui, tem toda uma explicação, né, que vai desde o estado de inferno, você viveu o inferno no seu dia a dia, até o estado de iluminação, que é o estado de Buda, onde os 6 estados mais baixos, você é muito reativo, você está totalmente alheio assim à condição do ambiente, né? As coisas elas te manipulam, elas te movem, mas quando você toma as rédeas da sua vida, né, e começa a buscar o caminho do seu propósito, você começa a ascender em caminhos mais nobres, onde você deixa de ser reativo, começa a ser mais proativo e começa a ter um controle maior da sua vida. Mas aí, como eu controlo isso? Essa primeira percepção já é um primeiro controle, mas no budismo Nichiren, esse controle realmente absoluto a gente consegue através justamente do propósito principal do budismo Nichiren, que o monge Nichiren, ele extraiu do Sutra do Lótus, né, a essência, o elixir do Sutra do Lótus inteiro, que condensa tudo aquilo que é o mantra Nam-myoho Renge-kyo. A gente também chama de mantra Daimoku. Ele é um grande título dentro do Sutra do Lótus. Então o Buda realmente ele chamou já o Sutra do Lótus de flor de lótus por causa da causa e do efeito. Então ele falava da lei mística, Myoho, da causa e efeito na flor do lótus, Renge, e o ensinamento para a iluminação que é Kyo, que é o Dharma. Então eu me devoto a tudo isso. Nichiren, ele percebeu tudo isso e revelou através do Sutra do Lótus que isso seria o resumo, como você pudesse extrair essa iluminação, extrair essa budicidade no seu dia a dia, condensando, né, resumindo, extraindo o sutra inteiro nessa única frase, onde você se devota a essa lei mística de causa e efeito, que é o ensinamento da iluminação. Quando você faz isso, você vibra de uma maneira que você condiciona o controle da sua reatividade e busca a sua proatividade nos caminhos mais nobres até a iluminação. Automaticamente você controla o seu karma, que são as suas ações e reações, controla toda a causalidade do ambiente e transforma a sua vida, transforma o seu karma. E através desse sétimo ponto que eu expliquei, que o Nichiren Daishonin, ele revelou o Nam-myoho Renge-kyo no Sutra do Lótus, ele percebeu ao longo da sua trajetória que ele não seria eterno, porque ele era muito perseguido, ele era ameaçado de morte, ele era muito perseguido mesmo, porque o governo japonês era muito influenciado por outras linhas budistas que estavam sendo ameaçadas, né, de uma forma assim, perdendo adeptos para o próprio Nichiren, que estava mostrando essa verdade do Sutra do Lótus, então queriam realmente acabar com o Nichiren. E aí ele percebeu uma hora que falou, poxa, não vou ser eterno, né, e eu só estou falando para as pessoas. Então ele quis condensar isso, ele quis de uma forma solidificar, eternizar tudo que ele realmente extraiu do Sutra do Lótus. Ele formatou isso num formato de mandala, que é como se fosse um pergaminho, nós chamamos de Gohonzon. Então, o oitavo ponto é a inscrição do Gohonzon. Ele formatou no modelo de mandala o Nam-myoho Renge-kyo e todas as condições que foram explanadas naquela cerimônia do Sutra do Lótus, que foi uma cerimônia, uma palestra chamada Cerimônia do Ar, que o Buda Shakyamuni explanou e teve todo ali um entendimento do que era as infinitas existências, o karma, a iluminação para todos, e aí o Nichiren, ele desenhou tudo isso num formato de mandala. E isso virou a principal característica de quem é adepto, né, praticante sério do budismo Nichiren. Quem decide trazer para a sua própria vida essa filosofia como religião e recita o Nam-myoho Renge-kyo de uma prática assídua, essa pessoa, através de uma instituição, de uma escola budista ou até de uma organização leiga, ela solicita, né, receber o Gohonzon, é a conversão budista. Então, quando ela recebe esse Gohonzon, esse pergaminho, esse mandala, ela se converte ao budismo. E aí ela mantém dentro de um oratório, seja grande como esse ou menorzinho, que não, né, é indiferente, mas é para guardar esse pergaminho com todo o seu cuidado, a sua vida mesmo, né? Nós abrimos as portinhas ali, nós recitamos o Nam-myoho Renge-kyo diante desse Gohonzon, como uma cerimônia, como se fosse ali realmente toda uma formalização, né? Porque tem todo um condicionamento, tem todo um entendimento do que está ali dentro do Gohonzon escrito,
né? E vira uma cerimônia realmente igual aquela do Buda Shakyamuni explicando para as pessoas, é a nossa cerimônia diária. Inclusive essa mandala Gohonzon nós chamamos de objeto de devoção para observação da mente. É nessa cerimônia que nós fazemos a nossa oração para observar justamente a condição de vida que nós vivemos, todo o karma que nós temos que transformar para realmente atingir um caminho muito mais elevado e também a iluminação. E é justamente isso que fala no 9º ponto, que quando você faz a prática diária do Nam-myoho Renge-kyo para elevar o seu estado de vida, a sua condição de vida, para você realmente conseguir enxergar em você mesmo o seu karma e transformar ele, na verdade você está criando essa condição de iluminação. O que é essa condição de iluminação? É justamente a sabedoria do Buda para que você possa então não ser influenciado por todos os sofrimentos que existem na vida. O Buda Shakyamuni ele já tinha falado, todo mundo sofre e o sofrimento é inato. Cada um vai sofrer de alguma coisa a vida inteira, seja uma doença, seja uma coisa própria, pessoal, você vai sofrer. De várias coisas ou de poucas coisas você vai sofrer. Até o fato de você envelhecer, adoecer e morrer é um fato da vida, tem gente que sofre por isso, faz parte do nosso questionamento pessoal. E se você busca essa iluminação, você consegue se desapegar de tudo isso e ser feliz apesar de todos esses problemas. Isso, inclusive, é uma das principais características do Sutra do Lótus, né? Mostrar que todos têm essa capacidade de ser felizes absolutamente independente dos problemas, porque outros ensinamentos as pessoas ainda achavam que só algumas pessoas específicas poderiam atingir essa iluminação. E o Sutra do Lótus ele diz que não, todos têm essa capacidade. E o Nichiren, nesse contexto de budismo, né, Nichiren, através do Sutra do Lótus, ele fala justamente isso. Todos nós temos essa condição. Às vezes não é uma coisa assim que você vai sair voando. Não é um estado assim que você vai estar eufórico. Pelo contrário, é uma serenidade. E quando você tem essa serenidade, essa coragem de viver no seu dia a dia, e essa tranquilidade, essa paz interior, ela é a própria iluminação. Nem que sejam apenas faíscas de iluminação, né, que você vai acendendo pedacinhos no seu dia a dia, mas você consegue. Então, saber dessa condição, saber dessa possibilidade, te empodera muito mais. Essa é a forma que o budismo Nichiren ele traz para o seu dia a dia, né? Porque as pessoas em outras linhas budistas até acham que é uma coisa distante. E não, lógico que não é uma coisa banalizada, mas é possível se você realmente buscar, inclusive através da prática do Nam-myoho Renge-kyo, essa budicidade, essa compreensão, essa serenidade que desapega dos problemas e te deixa ainda continuar naquele caminho que é o seu propósito de vida. Mas como já dizia aquele ditado que ninguém é uma ilha, o budismo Nichiren, através da linhagem Mahayana, que é um conceito também de uma ramificação do budismo, onde uma linha preferiu ser muito mais autossuficiente, talvez até egoísta, da prática do budismo, contra a linhagem Mahayana, que é uma linhagem muito de popularização do budismo, e aí tem várias escolas budistas que são dessa filosofia Mahayana. O budismo Nichiren também é, porque eles entenderam que através do ensinamento do Buda, o Buda justamente ele queria que todo mundo tivesse essa compreensão dessa budicidade, que é possível atingir esse estado de Buda. Então, através desse entendimento do budismo Mahayana, dessa popularização, uma prática dentro do budismo, tanto Mahayana quanto o budismo Nichiren em si, é a popularização, é a propagação do budismo. Aqui no budismo Nichiren nós chamamos de shakubuku, é apresentar o budismo para as pessoas. Por quê, Diego? É obrigatório? Não é obrigatório, é uma questão de coração. Então quanto mais você percebe o quanto faz efeito, o quanto é positivo você entender o budismo, entender o karma, entender os estados de vida, entender a quebra do seu karma, a transformação do seu karma, inclusive através da oração Nam-myoho Renge-kyo, que é a extração da budicidade dentro do Sutra do Lótus, você quer passar isso para alguma pessoa. Às vezes você vê que uma pessoa está precisando de alguma coisa que possa realmente mudar a vida dela. E aí você coloca em prática justamente tanto pelo seu exemplo quanto pela orientação. Pratique o budismo Nichiren, pratique o Nam-myoho Renge-kyo. O próprio Nichiren ele fala numa frase o seguinte: se você acender uma lamparina para uma outra pessoa, automaticamente você iluminará o seu próprio caminho. Então é impossível você falar do budismo, da iluminação, da possibilidade de transformar o karma
para outra pessoa, ou seja, acender uma lamparina para uma pessoa, acender o estado de Buda na vida dela, sem se iluminar. Então é uma prática conjunta, tanto a prática que eu faço aqui em casa todos os dias, né, para eu realmente ter consciência da minha vida, quanto mostrar para outra pessoa que essa consciência é possível e que ela possa também. Quando eu estou fazendo isso, eu estou fortalecendo em mim justamente essa crença, né? E aí essa crença ela fortalece e multiplica a iluminação. Então esse é o 10º ponto, é o shakubuku, é a propagação do budismo, porque todos têm que entender, todos têm que ter esse direito de conhecer o budismo, o direito de se iluminar no dia a dia. Faz sentido para você? Então, se por acaso você foi uma pessoa que veio através desse vídeo porque uma pessoa, né, quis mostrar para você, ela está fazendo isso de coração. Ela já tem essa consciência e ela quer muito que você entenda isso e que de repente tenha feito um pouco mais de sentido. Pratique o Nam-myoho Renge Kyo para que você possa, no seu dia a dia, ir buscando, né, essas faíscas e essa iluminação, essa condição de vida sendo elevada para que cada vez mais você seja uma pessoa muito mais feliz, apesar de qualquer sofrimento ou problema ou empecilho ou qualquer coisa que atrapalhe um propósito que você está buscando e não sabia, né? E se você já está praticando o budismo já há mais tempo e está nesse vídeo, então compartilha, manda para outras pessoas que você acha e você tem certeza que essa pessoa precisa conhecer esse resumão do budismo. Lógico que aqui no canal tem dezenas de vídeos que são, né, os pingados de tudo isso que eu falei, inclusive até mais aprofundados, mas esse é o resumão do que é o budismo Nichiren, para que as pessoas elas possam se encontrar e praticar. Tá bom? Da minha parte é só. Muito obrigado aí. Tchau, tchau.